Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, santo dia, seja bem-vindo. Mais um dia, mais uma manhã em que nós podemos nos unir em oração para meditarmos a palavra de Deus. Santo Evangelho de hoje, Lucas 6, capítulo 12 ao 19. Hoje a igreja faz memória dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Então, nessa manhã, queremos clamar a ação de Deus sobre nós, para que possamos, assim, bem meditarmos na palavra de Deus, deixando que ela realize em nós a sua obra. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, hoje, o Evangelho está em Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Desceu com eles e parou num lugar plano, onde havia numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham vindo para ouvi-lo e serem curados de doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho de hoje, São Lucas nos narra a escolha dos 12. Né? E o grande exemplo, o grande testemunho de Jesus para nós. Jesus, antes de tomar a decisão, antes de escolher aqueles que seriam os que caminhariam com ele mais próximo, os que fariam a experiência e os que iriam continuar a sua obra, a sua missão, ele vai à montanha.
vai à montanha para orar. E ali passa a noite inteira em oração a Deus. Nós sabemos que a montanha, né, na Bíblia, significa esse lugar da oração, significa o lugar do encontro com Deus. E Jesus, ele nos traz esse grande ensinamento, esse ensinamento para nós, né, da primazia da oração. Antes de qualquer coisa, e principalmente antes de grandes decisões, nós devemos ir ao encontro de Deus, nós devemos ir à oração, nós devemos permanecer nesse diálogo para que Deus também possa ir nos revelando a sua vontade para nós, né? E Jesus, ele vai à montanha, ora a Deus, né? Passando ali a noite inteira, ou seja, né? Não há pressa, não devemos ter pressa em ouvirmos a Deus, em compreendermos a sua vontade para nós. Discernimentos exigem tempo, né? Exige oração, ou seja, exige prudência, né? E aí Jesus, ele nos dá esse exemplo. É na oração que nós podemos conhecer a vontade de Deus para nós, né? E assim, conhecendo essa vontade de Deus, por meio da oração, por meio do discernimento, é que nós podemos aderir a ela, né? Conhecer a vontade de Deus e, a partir dessa vontade, rezar para tomar alguma decisão. Aqui no Evangelho de hoje, nós vemos 4 coisas que Jesus fez, né? Primeira coisa, Jesus subiu a montanha para rezar ao Pai, né? Para se encontrar com o Pai, para conhecer a vontade do Pai, para escutar, ouvi-lo, aquilo que ele queria, né? E a partir dali poder escolher 12 apóstolos. Então, a primeira coisa, Jesus rezou. Por quê? Porque a oração, ela deve ter a primazia na nossa vida. Ela deve ter a primazia sobre todas as coisas, né? Sobre todas as decisões que tomamos em nossa vida. Segunda coisa, né? Jesus, ele escolheu os apóstolos, ele escolheu 12 líderes, 12 apóstolos, daquele meio das pessoas que caminhavam com Jesus. Aqueles tantos, né? O Evangelho diz que muitos, depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, né? E mais abaixo vai dizer que era numeroso o grupo de discípulos que estavam ali com Jesus. Então, daquele grupo numeroso, Jesus escolhe do meio deles 12 para caminhar, né? E a terceira coisa, né? Deu a eles o nome de apóstolos. Então, apóstolo significa enviado, né? Então, Jesus, ele designa eles como apóstolos, os envia para a missão, né? Para anunciar o reino, para evangelizar. Terceira coisa, né? Quarta coisa. Jesus, ao nominar, né? Jesus nomina cada um, as quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro. Vocês sabem, né, que na Bíblia o nome significava a missão, o tipo de missão que a pessoa realizava. E Jesus, ele troca o nome de Simão para Pedro, que significa pedra. E mais lá na frente, né, Jesus vai instituir a igreja, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu instituirei a minha igreja. Então, os apóstolos recebem este nome que significa enviado, né? Ou seja, para irem anunciar, né, o cristianismo, os missionários, para revelar a boa nova do reino de Deus. Recentemente, o Papa Francisco, ele nos ensinou, né? Ele nos disse que a oração é o coração da missão. Então, ao escolher os discípulos, Jesus realiza isso, né? Dá a eles o ensinamento. Para a missão ser bem-sucedida, primeiro é necessária a oração.
né? Primeiro é necessário subir a montanha, é necessário o encontro. Como falar daquele que eu não conheço? Como revelar aquilo que eu não experimento? Como ser testemunho de algo que eu não toco, que eu não tenho a vida, que eu não tenho a experiência. Então, a oração é esse coração da missão por isso. Porque a oração é o lugar do encontro, né? É o lugar do conhecimento, é o lugar da intimidade, é o lugar da experiência por excelência. E aí, a partir dessa experiência, a partir deste encontro, a partir dessa intimidade, é que eu posso anunciar, né? Então, Jesus, ele dá esse exemplo aos discípulos, aos apóstolos, e dá esse exemplo para nós, né? Nós só podemos anunciar com verdade, com convicção, com autoridade, a partir da nossa experiência. E essa experiência nós somos chamados a fazer, a realizá-la por meio da oração, né? Quantas vezes na nossa vida tomamos decisões precipitadas porque antes não oramos a Deus, né? Porque antes não procuramos conhecer a vontade de Deus, perguntar ao Senhor o que devíamos fazer, né? Quantas vezes quebramos a nossa cara por causa disso. Então hoje peçamos ao Senhor esta graça, a graça de ir sempre em busca da intimidade, da oração, para que por meio dela possamos receber de Deus a sua graça, receber de Deus a sua luz, para que possamos discernir bem, né, a vontade de Deus para nós e, mais ainda, cumprirmos a missão que cada um de nós recebemos, né? Cada um de nós recebemos a missão de anunciar o reino de Deus, segundo o nosso estado de vida, né? Segundo o chamado do Senhor. Todos nós devemos ser esses apóstolos, esses discípulos que anunciam a partir dessa experiência íntima e pessoal com o Senhor. Então nós devemos pedir todos os dias a graça a Deus, né? De crescermos na oração. Todos os dias pedir a Deus a graça de nos conscientizarmos que sem a oração nós nada podemos, né? Que sem a oração não há fecundidade, não há missão, não há apostolado. Sem a oração não há santidade, porque não há intimidade, né? E quem nos faz santos é o Senhor. E a partir dessa intimidade, dessa oração, dessa busca de Deus, que o Senhor vai realizando em nós e nos concedendo a graça da santidade. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, precisamos rezar. Se nós queremos viver essa vontade, nós precisamos rezar. E se nós queremos anunciar a vontade de Deus, que passa primeiro pela nossa vida, também para o outro, nós precisamos rezar. A oração é a chave, né? É a chave para todas as coisas na nossa vida. Tudo é possível àquele que crê. E Jesus nos diz, né? Todo aquele que procura, encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. Então, se nós queremos viver esse caminho de discipulado, de apostolado, nós precisamos da oração, né? E a oração nada mais é do que essa relação de intimidade com o nosso amigo Jesus, né? Não são longos colóquios, não são feitos de palavras belas, mas é feito da vida, o nosso diálogo íntimo com o Senhor. Não precisamos de muito para rezar, né? Eu acredito assim que o que faz necessário para que possamos crescer na oração, primeiramente é a nossa decisão por ela. Porque Deus constantemente Ele nos dá a graça. Deus constantemente Ele nos chama, Ele nos espera na oração. Então, não é preciso muito para rezar. Para rezar é preciso apenas um coração disposto para isso. Lógico que na oração existe o combate, né? Porque existem as distrações, existem muitas vezes a luta contra a nossa carne, a luta contra o inimigo de Deus, a luta contra a nossa carne que não quer rezar, a nossa carne que é resistente a Deus, e a luta contra o demônio porque ele nos quer longe de Deus, né? Ele não nos quer ver nessa intimidade. Mas quando nós nos decidimos pela oração, né, Deus nos concede a sua graça
e essa graça vai nos movendo dia após dia. Então, possamos cada dia mais pedir a Deus a graça de crescermos nesse entendimento da primazia da oração em nossa vida, para que, como diz o Papa Francisco, né, essa oração seja o coração da nossa missão, seja o coração da nossa vida. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, né, e que Ele te conceda essa graça, que Ele nos conceda essa graça. Então vamos nos consagrar a Nossa Senhora, pedindo a ela a sua intercessão. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e como prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.